E 6 dias depois de tomar posse, Dilma Rousseff aproveitou a visita de Lula para assumir formalmente a presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em Xangai, não perdeu a oportunidade de apresentar ao mundo o estranho subdialeto que criou. Em Dilmês erudito, declarou o seguinte: de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte, e com o multilateralismo. Para tentar entender o que Dilma disse, este programa providenciou a tradução em chinês. Bom, Augusto, eu começo aí, de um mês em chinês. Eu começo com você, que eu sei que essa é uma personagem que você acompanha já há muitos anos. Diga lá para nossa audiência, é mais fácil entender de um mês ou chinês? Chinês. Eu vou começar pelo chinês para tentar entender o que ela disse. E a Dilma sabe criar o clima para o grande momento, né? Para os grandes momentos que ela protagoniza. Como vocês notam, ela vem lendo. Alguém escreveu em português as coisas que ela fica recitando até o momento em que ela ergue a cabeça e olha para a plateia para falar a língua, o subdialeto, que só ela conhece, porque ela criou. Não tem. A única pessoa que é capaz de traduzir é aquela menina que fazia a tradução em Libras, né, que a gente um dia ainda vai entrevistar, porque eu não conheço mais ninguém. E a Dilma fala que é o sul do sul, e que vai contar também com países do norte, e mais algumas expressões ali que mostram o seguinte: como é que essa mulher vai chefiar um banco? Isso só prova que o Brasil realmente é o país das oportunidades, né? Quem começou como assaltante de banco virou presidente de um grande banco mundial. É o Brasil, da era Lula. E aí, Silvio, a Dilma tentou improvisar mais uma vez, não deu certo. Esse vídeo vai para o nosso novo especial que começa agora, né? Ela à frente do Banco dos BRICS, a gente vai poder fazer uma releitura. E a gente se diverte, mas é trágico, né? A gente achou também que isso era uma página virada na história, né? Que não viríamos a Dilma discursar mais depois do impeachment. Ela iria se recolher no Rio Grande do Sul, ia levar uma vida ali. Poderia ser presidente da Fundação Perseu Abramo, onde eu acho que eles têm ali alguma disciplina, eles estudam o Dilmês, são especialistas, deve ter workshops, cursos, né? Então, veja, nós temos que passar por esse tipo de situação. Eu fico imaginando um indiano, um chinês, um russo, olhando e pensando, essa mulher vai cuidar de uma carteira de 100 bilhões de dólares, né? Vai cuidar de projetos de infraestrutura grandes. Bom, tá aí. Para a China, estamos apresentando a Dilma. Ô, Paula, teve uma imagem, não sei se a nossa produção conseguiu captar, porque o Lula também falou durante a posse dela, né? E aparece ali um personagem que a gente tem reportado muito o que tem feito no Senado da República. A gente consegue mostrar, produção, as imagens da fala do Lula? Temos. Vamos ver. Tem condições de ter dinheiro para emprestar os países mais pobres da América Latina e do Caribe. Países grandes como o Brasil, embora precise de empréstimos, nós temos que ter capacidade de precisar de outros instrumentos e não precisar de um banco que tem que ajudar os países mais necessitados, mais pobres. Eu tenho certeza que essas qualidades a governo Dilma Rousseff vai trazer e consolidar no novo Banco de Desenvolvimento. Parabéns a todos vocês, parabéns, Dilma, e que o mundo possa tirar proveito desse novo instrumento de ajuda financeira que o BRICS quer. Um abraço. Não sei quem filmou, você vê que tem até uma cara de espanto da Dilma ali em dado momento, mas o fato é que, primeiro, a Janja está numa cerimônia de posse do presidente do Banco dos BRICS, né?
Acho que, enfim, temos até um economista hoje com a gente, que é o Rodrigo Constantino. Pode ver se em algum momento alguém imaginaria a Janja naquela mesa, que deveria reunir CEOs, representantes dos governos que fazem parte dos BRICS. E o segundo, que o senhor Rodrigo Pacheco está ali. Por que não está no Senado da República, em Brasília, onde há mais de 2 meses, 81 senadores, pelo menos 37 assinaram, né? 192 deputados aguardam a leitura da CPMI do 8 de janeiro. Por que ele foi lá fazer selfie, passear na China e não cumpre o seu dever e a sua prerrogativa como presidente do Senado? Mas estava lá, sentado ao lado de quem, né? Essa imagem diz muita coisa. A gente vai trazer algumas falas do Lula também. Diga lá, Augusto. Não, só queria comentar isso aí. Confirmado, é o país das oportunidades. Há poucos meses era mulher de preso. Agora, primeira-dama do Brasil. O Brasil do Lula é o país das oportunidades. E o Lula quer transformar o novo Banco dos BRICS no BNDES mundial. Ele diz que o Brasil tem dinheiro, precisa emprestar para os outros. Quer dizer, ele quer ampliar o volume de clientes, né, que se metem com ele nas negociatas que ocorreram nos 2 primeiros mandatos e que ele quer reprisar agora. Bom, a gente está falando do Lula, então vamos trazer o Lula aqui para a discussão, porque, enfim, já que foi ele que indicou Dilma Rousseff para o cargo. Durante esse evento, ele criticou o uso do dólar como moeda única nas transações comerciais, se alinhando ao comunismo chinês. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Bom, vamos aproveitar aqui Constantino na bancada. socorro. Vou jogar para ele a pergunta. Constantino, quem é que decidiu que era o dólar, a moeda, depois que o ouro desapareceu, como paridade? Por que não foi o real? Responda pra gente. Por que não foi o Bolívar? Constantino hoje. Vai, Constantino. Por que não foi o Bolívar, né? Olha, vamos lá. Eu vou começar, para surpresa de todos, tentando ser advogado do diabo, literalmente. Houve ali Bretton Woods, aquelas reuniões todas dos grandes nomes e autoridades do Ocidente depois da guerra, e resolveram algumas coisas importantes naquela época. Isso, se o Lula tivesse compreensão do que aconteceu, ele poderia estar se referindo a isso. É claro que não tem, e é claro que a visão dele é típica de DCE, anti-americanismo patológico e infantil. Então, vamos lá. Lula, ninguém obriga ninguém a praticar comércio lastreado em dólar. Agora, quando você dá a liberdade de escolha, empresas, países e, acima de tudo, indivíduos escolhem o dólar por vários motivos no lugar do real, do bolívar ou do peso argentino. E, veja, no Brasil, por exemplo, com esse cenário todo de insegurança jurídica que já mencionamos, nós podemos ter, da noite para o dia, um jornalista com uma conta bancária congelada. Será que ele vai ser racional se ele preferir, por exemplo, negociar em dólares e, de preferência, em bancos nos Estados Unidos? Eu acho que é mais seguro. Então vai por aí, Lula, que você vai chegar à resposta da sua grande dúvida, né? Os indivíduos e as empresas do mundo inteiro escolhem praticar comércio com lastro naquilo que é mais seguro, naquilo que tem mais liquidez, naquilo que tem país com mais império da lei, com mais liberdade, por aí vai. No passado é verdade, já foi o ouro,
porque o ouro nem mesmo os Estados Unidos conseguiam adulterar, né? O dólar pode ser, de alguma maneira, desvalorizado por excesso de crédito e de ações frouxas monetárias do próprio Federal Reserve, o Banco Central americano. Mas ninguém obriga a escolha do dólar. Agora, a Dilma, curiosamente, para voltar à pauta anterior, que tem ligação, ela assumia o comando do BRICS e ela recebe o salário dela em dólares, não é em yuan, e muito menos em reais. E olha que é muito alto o salário, ela já apareceu até com roupas muito chiques ali, acho que Chanel, sei lá, e o Lula, enquanto isso, compra sofá de quase 70 mil reais, mas não é com o dinheiro dele, é com o nosso. E aí é mais fácil gastar sem se preocupar mesmo. E quanto ao pedido do Lula na reunião do BRICS de que o banco priorize de alguma forma os países menores e mais pobres, isso é muito simples e o Augusto já matou a pau. Isso é pagar a fatura para os comparsas. Isso é usar o BRICS, ou seja, o dinheiro da China, da Rússia, para financiar o Foro de São Paulo, os companheiros de golpe totalitário comunista no continente. É disso que se trata. E eu não sei quanto a vocês, mas alguma saudade do Dilmês eu tava. Quando o poder de estrago é menor, pelo menos para o Brasil, ela vai usar o dinheiro dos russos e chineses para financiar Cuba e Venezuela. É ruim, em essência é muito ruim, mas é menos pior do que ela ser a presidenta. Então, alguma saudade eu tava assim. Os países do Sul, mas do Sul global, que envolve também os países do Norte, é uma tirada sensacional e que acaba incluindo todos os países. Ana, também quero te ouvir em relação a essa dobradinha aí, Lula, Dilma Rousseff em Xangai, mas antes eu vou adicionar mais uma informação, porque teve mais declarações aí de Lula durante esse evento, sobrou até para o FMI. Lula chegou a defender uma moeda única para o BRICS. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. Lula ainda fez críticas ao Fundo Monetário Internacional, que, segundo ele, asfixia os países em desenvolvimento. Os bancos do BRICS representam muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer de investimento. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. E como fizeram com o Brasil durante todo o tempo e com todos os países do terceiro mundo que precisassem de dinheiro. Ana, vários assuntos aí para comentar. Tem o Dilmês, moeda única, FMI, pode escolher. Vamos lá, vou começar então de trás para frente. Ele fala faca na garganta, é preciso tolerância, tolerância com países como a Argentina, mas ele não fala que a inflação na Argentina foi de quase 100% em 2022, da irresponsabilidade fiscal de políticos demagogos como ele próprio, que já entrou no governo com um rombo, já promovendo um rombo na saúde fiscal do Brasil, colocando essa carga aí pesada nas costas do pagador de impostos, porque eles não falam em enxugar a máquina, em diminuir o gasto público. Dona Simone Tebet, inclusive, cometeu um sincericídio, não vamos nem tocar no gasto público. Então, assim, o discurso é tão demagógico, fora que, eu não sei se é só impressão minha, mas parece que existe, não sei, né, um certo teor etílico ali na pessoa, pela maneira que fala e por tanta bobagem que fala, né? Não é possível. Sobre a Dilma, eu estava anotando aqui,
Eu acho que às vezes o pessoal coloca ali no TP, no teleprompter, para ela ler, e ela não lê antes. Então ela vai passando ali pelo TP e ela não entende o que o pessoal escreveu. E aí eu fico imaginando essas paradas da Dilma. Eu confesso, como o Rodrigo, eu também estava com saudades do Dilmês. Eu fico imaginando o staff dela, os assessores, quando ela para e resolve sair do script. Eu fico imaginando os assessores assim, com a mão na cabeça, meu Deus, e agora para onde ela vai? Ela vai estocar vento? O que ela vai fazer? É uma gente assim, demagogia, hipocrisia é o nome dessa turma. Agora eu vou lançar uma aqui para a pergunta do Silvio, sobre aquele personagem que deveria estar sentado na cadeira do Senado, tocando as nossas reformas, né, e os nossos anseios, porque as pessoas votaram nele para estar ali representando o povo e não para ficar fazendo viagem para a China. Eu vou arriscar aqui uma ideia que, enquanto o Silvio estava falando, me ocorreu aqui. Será que Rodrigo Pacheco não está de olho em uma vaguinha ali no STF, não?